Olá, eu sou o Dr. Leonardo Lourenço, eu atuo como médico nas áreas de neurologia e neurocirurgia. Nesse segundo vídeo da série O que é a mente, nós vamos reunir os conhecimentos sob a perspectiva da neurociência e também sob a perspectiva da filosofia, para a gente tentar aprofundar um pouco mais o tema O que é a mente. Então eu inicio perguntando a você, meu caro amigo filósofo severiano, qual é a utilidade de a gente ficar discutindo aqui o que é a mente? Qual seria o propósito de a gente ficar falando a respeito da mente? Será que existe alguma utilidade nisso ou é pura baboseira a gente ficar jogando conversa fora, discutindo sobre a mente? E essa minha pergunta tem um correlato na minha própria atuação como médico, em que não é raro na rotina de atendimento clínico a gente se deparar às vezes com situações em que o paciente por assim dizer, ignora um pouco o aspecto mental, o correlato mental das suas próprias doenças físicas e orgânicas. E quando a gente vê isso acontecer, né, essa desconexão entre mente, cérebro e corpo, quando a pessoa parece que ignora ou não dá a devida importância aos aspectos mentais envolvidos na própria doença, em geral os resultados são piores, né? Em geral a gente vê resultados piores com esse tipo de paciente. Então eu passo a bola aí para Curitiba para ouvir de você, meu caro amigo, qual é a utilidade? Para que a gente está aqui discutindo o que é a mente? Um grande abraço. Olá, eu sou o filósofo severiano aqui de Curitiba. Desenvolvo um tratado de filosofia autoral chamado O Pensamento Poético. O nosso querido amigo Dr. Leonardo Lourenço me fez uma belíssima provocação na série dos nossos vídeos O que é a mente, sobre qual seria a utilidade de se discutir o que é a mente. Uma belíssima provocação que tem a ver, inclusive, com aonde a filosofia está atuando e o caminhar da filosofia a partir dessas questões. Para tentar responder essa provocação do Dr. Leonardo sobre a utilidade de se discutir o que é a mente, eu vou fazer um pequeno passeio sobre o pensamento humano da seguinte forma. A nossa herança cartesiana, que imperou vários séculos, do cogito, do penso, logo existo, que criou o racionalismo no pensamento filosófico, ela imperou por vários e vários séculos. Nós pensávamos que éramos máquinas racionais, racionalistas. Isso, inclusive, fazia com que a gente ficasse no topo da cadeia biológica. Mas, no século XIX, mesmo que o racionalismo fundou o método científico, e isso é magnífico e maravilhoso, então temos aqui uma dívida eterna com Descartes. Mesmo que essa questão veio tão forte, surgiu um grande pensador no século XX, que é o nosso querido Sigmund Freud. E o Freud, então, nos tirou a herança racionalista e nos disse o seguinte:
talvez nós não sejamos tão racionalistas assim. Temos emoções. Portanto, as nossas decisões não são tão racionais. Existe um colchão emocional embaixo das nossas decisões que seriam racionais, a pura herança cartesiana. Então nós fomos pesquisar esse processo. E aí nós falamos e pensamos que nós éramos o topo da cadeia biológica, como racionalistas, mas emocionais, um grande espinho no pé do racionalismo é a questão que o Freud levantou e todos os seus grandes autores, como Jung, como Piaget, como Winnicott, como Lacan. A minha reverência a esses mestres. Então, nós ainda estávamos na cadeia do topo biológico, como o Homo sapiens sapiens. Realmente não sabemos muito sobre isso. Aí veio mais um grande pensador do século XX, 19 e 20, que foi Charles Darwin. E acabou com o especismo. Não, nós não somos o topo da cadeia evolutiva, nós fazemos parte de um ambiente biológico e nós vamos nos selecionando até chegarmos ao que nós somos. Tirou o especismo humano. Mas ainda uma coisa nós tínhamos certeza que éramos. Nós éramos, portanto, temporais. Nós permanecemos no espaço-tempo, pouquíssimo tempo, talvez um farfalhar de uma rama seca queimando no fogo. Isso é a nossa representação cósmica, nessa magnitude cósmica. Mas efetivamente nós éramos temporais. E aí veio mais um grande pensador, a minha reverência a ele também, Albert Einstein, disse que o tempo é relativo e nos tirou o tempo. Então, o Freud, meu querido amigo Dr. Leonardo e todos os amigos do canal, nos tirou a razão. O Darwin nos tirou o especismo. E o Einstein nos tirou o tempo. Aí você pode se perguntar, e normalmente quando eu faço esse pequeno olhar sobre o pensamento humano, as pessoas me perguntam, e agora, filósofo, o que vão nos tirar? E aí, eu sempre digo o seguinte, a matéria. Vão nos tirar a matéria. E quem conseguir responder o que é a mente, tirará a nossa matéria. Essa matéria, essa aqui mesmo. Nós sabemos que pelas interpretações da mecânica quântica isso é bem convincente. Então o que sobrará se tirar a matéria? A nossa consciência, que está ligada diretamente à mente, como representação cósmica. Então, meu querido amigo, discutir o que é a mente é senão uma das grandes questões da humanidade nesse momento. Talvez, eu arrisco dizer que é a grande questão a ser respondida. Porque a razão já foi respondida. As emoções foram respondidas ou tentadas responder. Nós temos respostas consistentes. A espécie foi respondida pelo Darwin e nos deu uma belíssima resposta na origem das espécies. O tempo foi respondido com Einstein, dizendo que a nossa curvatura do espaço-tempo
representa o sentimento que é o tempo, portanto relativo. Agora nós temos que responder o que é a mente. Então, talvez seja a grande pergunta a ser respondida, uma utilidade enorme. Porque se nós conseguirmos responder essa grandiosa pergunta, o que é a mente, talvez nós reabrimos todas as questões, inclusive dos grandes pensadores místicos e do nosso grande velho de barba, que nos aflige sempre, pelo menos a nós filósofos, não sei se vocês neurocientistas se afligem, chamado Platão, que já pensou lá no diálogo do Gorgias, quando ele pergunta e fala para Sócrates, e Sócrates fala a Platão, estabelecemos, portanto, duas entidades, uma visível e outra invisível. Sabe, meu querido amigo Leonardo e queridos amigos do canal, eu tenho me importado muito com o mundo invisível. E tenho uma impressão que a mente está aí. Meu querido amigo Dr. Leonardo Lourenço, eu passo a bola a você para fazer algum comentário sobre essa minha fala e já lanço uma pergunta para nós adentrarmos as questões epistemológicas da mente. Você, como neurocientista, pensa a mente no estatuto materialista, ou seja, na função cérebro e corpo? Ou você gosta de pensar a mente mais nos pressupostos transcendentalistas, imateriais, ontológicas? Me fale um pouco sobre isso. Eu fico aguardando a sua resposta, porque sei que essa provocação tem uma magnitude nos nossos vídeos e também aonde nós vamos percorrer a partir de agora. Essa possível resposta, tão útil quanto o que sabemos sobre nós mesmos. Talvez, meu querido amigo Leonardo, responder essa pergunta é responder a nossa história. Eu desejo a você paz, um grande abraço e que possamos construir sempre. Um grande abraço. Ah, meu caro amigo filósofo Severiano, que brilhante explicação tão didática você nos presenteou aí a respeito dessa viagem pelo pensamento humano. Que coisa fantástica, né? Como é interessante perceber que muitas vezes os grandes saltos de conhecimento e sabedoria da humanidade não acontecem por adição, por soma, mas sim por subtração, né? Como muitas vezes é a retirada de algo, é a diminuição de alguma crença, é a retirada de algum paradigma que nos faz avançar no conhecimento. É como se fosse um bloco grande de mármore que um artista magnífico como Michelangelo consegue ir lá dilapidando até extrair uma magnífica escultura, né? É dessa dilapidação do conhecimento que muitas vezes a gente consegue ganhar saltos de sabedoria, né? Muito diferente de achar que é por uma soma, uma adição, uma composição cada vez maior. Afinal, Michelangelo não pegava pedrinhas e ia emendando até fazer uma escultura, ele dilapidava a partir de um grande bloco de mármore, e é isso que me veio à cabeça quando eu assisti a sua magnífica viagem pelo conhecimento humano. O famoso, muitas vezes, menos é mais, né? Afinal, o conhecimento
talvez esteja aí desde sempre, só nos falta dilapidá-lo, poli-lo. Talvez seja essa a grande sacada. Bom, a pergunta que você me faz, meu caro amigo, é a minha opinião a respeito da questão entre a relação entre a mente e o cérebro. Se a mente existe como uma entidade independente do cérebro e tem no cérebro um canal de expressão, ou se seria a mente apenas um subproduto vinculado, condicionado à materialidade ou à existência do cérebro. Essa é uma pergunta que realmente eu não tenho como responder, é uma pergunta completamente aberta sob o ponto de vista científico, não há nenhuma prova inconteste e cabal nem para um lado nem para um outro, né? Então a gente vive aquele penumbra entre evitando, portanto, cair na cilada de que a ausência de evidência seja o mesmo que evidência de ausência, e são duas coisas diferentes. Então, sob o ponto de vista tanto científico quanto da minha opinião pessoal, eu não tenho como responder essa grande pergunta que você me faz. Não obstante, uma colocação importante é a utilidade de a gente discutir o que é a mente. E eu vou usar aqui uma situação de vivência muito prática da minha profissão, a medicina. No dia a dia da minha profissão é muito contundente a demonstração de quão importante é a gente discutir a importância do que é a mente. Então, na minha vivência prática, rotineira do dia a dia, é muito comum a gente se deparar com situações em que, por exemplo, o sujeito vai lá para tratar uma úlcera, uma gastrite no estômago. Ele consegue, muitas vezes, então, tratar essa úlcera, essa gastrite no estômago. Mas pouco tempo depois, ele volta a procurar assistência médica por causa de uma dor de cabeça. Aí o médico consegue ir lá controlar a dor de cabeça dele. Aí depois de um tempo vai e aparece uma depressão. Depois ele procura o serviço psiquiátrico, trata a depressão, melhora a depressão, mas pouco tempo depois aparece um câncer agressivo. Essa é uma história que a gente costuma presenciar rotineiramente na vivência da minha área de atuação. E o que a gente percebe nessa situação é que muitas vezes a atenção exacerbada, a atenção quase que exclusiva para o corpo, para o aspecto material do problema, a doença no caso, sem a devida atenção ao aspecto mental, a parte imaterial do problema ou da doença, acaba gerando esse círculo quase que infindável de um problema atrás do outro, sem que, de fato, uma melhora da saúde daquele indivíduo ocorra. E geralmente o que a gente vê nessas situações é justamente que o indivíduo que entra nesse tipo de problema, uma doença no caso, acaba sendo o mesmo indivíduo que sai. Ou seja, a parte mental, a parte imaterial daquele indivíduo não está sendo tratada, não está mudando,
não estamos dando a devida atenção a esse componente, assim como damos a parte orgânica, a parte física e a parte material. E aí, esta está a grande importância, pelo menos sob o ponto de vista da minha área de atuação na medicina, de discutir o que é a mente. Porque esse componente imaterial da mente, quer ela seja apenas um subproduto do cérebro, quer ela seja algo muito maior, muito além do que apenas os limites do cérebro, seja alguma coisa muito mais grandiosa, mas que encontra no cérebro a sua expressão de comunicação mais expressiva, quando a gente não valoriza, quando a gente não dá atenção ao tratamento desta parte, assim como a gente dá ao tratamento das questões de natureza material, física e orgânica, a gente acaba andando em círculos, como um cão correndo atrás do próprio rabo. Porque a gente acaba por hipervalorizar um aspecto da parte exclusivamente física, deixando de lado, esquecendo um pouco dessa parte imaterial, não tangível, não tão sutil, não tão evidente, aliás, e mais sutil, né? Não valorizando essa parte mais sutil, não evidente, que tem associado a muito do que acontece nos problemas da nossa vida, inclusive de doenças, inclusive de problemas, de sintomas físicos que a medicina acaba tratando. Então, esta questão da importância de discutir a mente é fundamental, sob o risco de que, quando não o fazemos, a gente corre o risco de ficar preso, pelo menos sob o ponto de vista clínico, sob o ponto de vista médico, em doenças após doenças, doenças após doenças, sem conseguir se desvencilhar disso. Um outro exemplo, hoje em dia, que a gente tem se deparado, a medicina, através de uma cirurgia de redução do estômago, através de retirada de grande parte do estômago, consegue muitas vezes ser bem sucedida em tratar a obesidade das pessoas, né? Mas o que a gente tem notado em muitos casos, em que ocorre apenas uma mudança física da pessoa, sem um correlato de mudança da parte mental, não material, não física, não orgânica desse problema do indivíduo, a gente tem notado que, em muitos casos, o indivíduo, após a cirurgia bariátrica, pode desenvolver, por exemplo, alcoolismo. Ou seja, o vício na comida se materializando agora no vício pelo álcool e pela bebida. E muitas vezes está relacionado ao quê? Justamente a não se dar a importância de se valorizar a parte mental e material envolvida na correlação dos nossos problemas. Então, esta, para mim, é a parte fundamental de se discutir o que é a mente, a utilidade, a importância disso nas nossas vidas práticas, como a gente tem a capacidade de, ao acessar essa parte mais sutil, menos evidente, menos gritante, a gente pode conseguir grandes curas, transformações e evoluções nas nossas próprias vidas pessoais, né? Muitas vezes a gente se aferra ao que é mais gritante, evidente, expressivo e esquece um pouco de ver o que está por trás, o que está além disso, o que é mais silencioso, o que é mais sutil, mas muitas vezes muito mais poderoso, muitas vezes mais importante como causa de
aspectos muito mais contundentes na nossa vida. Então, meu caro amigo filósofo severiano, eu gostaria de perguntar se você tem mais alguma colocação, algum comentário a se fazer antes de a gente encerrar esse nosso segundo vídeo a respeito do tema O que é a mente. Um grande abraço, meu amigo. Olá, Dr. Leonardo Lourenço. Muito obrigado pelas suas explanações acerca deste realmente intrincado e complicado e audacioso questionamento sobre o que é a mente. Eu vou fazer algumas poucas colocações para a gente fazer esse fechamento desse segundo vídeo, né? Bom, a questão da minha pergunta, que foi uma grande provocação ao amigo, de como um amigo pensa e responderia o que é a mente. E o amigo então disse que não poderia responder com magnitude, porque nós não temos evidência. E nós sabemos que a ciência ela trabalha em cima de evidências, nesse construto filosófico e depois científico. Então eu achei muito interessante que o amigo não respondeu a pergunta por este processo de falta de evidência científica, mas deixou muito claro que na sua prática do dia a dia como médico e neurocientista observa esses processos da mente, que estão interagindo a todo momento no corpo dos seus pacientes. E isso me veio alguns questionamentos filosóficos acerca de como que se desvela essa mente no corpo, né? E eu, então, com muita curiosidade, eu fui atrás de um dicionário que eu gosto muito, que está aqui na minha mesa filosofal, um dicionário do Mário Bunge, que foi um filósofo argentino que mora no Canadá, e eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com ele por telefone, o grande Mário Bunge, que é este dicionário aqui, o dicionário de filosofia do Mário Bunge. E fui atrás para ver o que ele fala sobre mente. Então vou ler rapidamente aqui no dicionário dele o que ele diz sobre mente. Então ele diz o seguinte, está aqui na página 242. A coleção de possíveis estados e processos mentais, quer afetivos, cognitivos ou volitivos em humanos e outros vertebrados superiores. Ciência da mente, psicologia, neuropsicologia e neurociência. Filosofia da mente, reflexão filosófica sobre a natureza do mental e suas relações com o cérebro. Este ramo da filosofia estuda problemas ontológicos e epistemológicos suscitados pela natureza do mental e seu conhecimento. Bom, aqui nós vemos, meu querido amigo Dr. Leonardo Lourenço, a partir desse processo que o Mário Bunge diz sobre a mente, que justamente este processo sobre as questões volitivas humanas que se enraizam no nosso aparelho psíquico e, portanto, também cerebral, desvelam o que a gente poderia falar sobre a mente. E colocando isso um pouco e trazendo também o que o Dr. Leonardo nos trouxe nessa mesa de discussão, que se eu trato o corpo, existe um estado mental para que esse corpo também atinja o que a gente pode chamar de saúde. Então a gente vê que esse processo mental é atuante, apesar de nós não termos evidência. O que deixa a ciência em bons lençóis, eu diria, porque nós teríamos que ir atrás desse processo. Realmente, se a gente for pensar a mente como uma essência idealista, nós teríamos sérios problemas epistemológicos. Talvez na ontologia nós conseguiríamos dar boas respostas, mas na epistemologia poderia ser até um sonho filosófico, de uma mente imaterial que existe independentemente de um cérebro. No outro ponto de vista, nós teríamos o materialismo,
então os funcionalistas, dizendo que realmente a mente enraiza-se e é fruto dos processos cerebrais. Eu gosto de pensar, como eu já disse no outro vídeo, né, que para mim a mente é um processo imaterial que usa o aparelho psíquico e o aparelho cerebral materialista para se fazer. Inclusive o cérebro seria a emergência dessa mente. Isso pode ser um grande sonho do filósofo e um grande sonho filosófico. Mas eu ainda estou aqui na minha mesa tentando achar essa imaterialidade. Claro que se a gente for pensar no inconsciente coletivo do Jung, por exemplo, nos seus arquétipos, a gente consegue visualizar, inclusive na sociedade, essa mente se fazendo a partir dessa questão arquetípica do ser humano. Mas se a gente sai um pouco do Jung, a gente vê que os filósofos da mente, eles estão em busca deste imaterial que vai se enraizando no corpo e vai se fazendo a partir desta magnífica complexidade biológica. Com certeza, o Descartes ainda nos assombra. No cogito ergo sum, né? No penso logo existo, apesar de a gente saber que mais tarde o Sartre resolve esse processo do cogito, dizendo que a gente existe e depois essencializa o mundo, como se a gente existisse e depois reconhecesse a mente que está fora. Muitas perguntas em aberto ainda, né? E nós não temos muitos conceitos bem demarcados para conseguir chegar lá, epistemologicamente falando. Agora, ontologicamente falando, eu gostaria de dizer que os sistemas cosmológicos, eles têm memória, né? Então você vê aí os objetos cosmológicos com memória. Quando eu penso a memória, me parece que é esta mente atuante. Se um sistema não tem memória, ele está fadado a se autodestruir. A entropia age por dentro do sistema e aí ele se autodestrói. Porque quando o sistema tem memória, a entropia age do mesmo jeito, mas as memórias sistêmicas fazem com que o sistema se organize em níveis de complexidade superiores. Isso, do ponto de vista do sistemismo, do Ludwig von Bertalanffy, o grande sistemista que foi o genitor dessa teoria que está em aberto ainda, que é o sistemismo. É uma teoria, é uma proto-teoria em construção. Inclusive a minha obra, Pensamento Poético, traz alguns alentos sobre essa questão. Nós temos também alguns bons autores para falar sobre a questão da mente, como o Gregory Bateson, num livro chamado A Mente e Natureza, que é este livro aqui, que é maravilhoso. Esse é um livro onde o Gregory Bateson, que é um ciberneticista, né? Ele é da terceira ordem da cibernética, ele vai olhar essa mente enraizada na natureza. Então até eu marquei aqui umas palavras do Bateson, muito interessantes acerca disso, né? Que ele vai falar do acaso da diferença. Veja que interessante, meu querido amigo Leonardo Lourenço. De todos esses exemplos, a mente, a mais simples que seja, porém a mais profunda, é o fato de que são necessárias pelo menos duas coisas para criar uma diferença no sistema. Para produzir novidades de diferença, isto seria a informação. E a informação seria uma informação mental. Devem existir duas entidades: a realidade, as reais, e as imaginárias do mundo subjetivo, tais que a diferença entre elas possa ser inerente ao seu relacionamento mútuo. Então aqui o Gregory Bateson acha a unidade necessária entre a mente imaterial e
a mente subjetiva, ele vai chamar de realidade e imaginação. E isso seria a informação que estaria na gênese, na ontologia dessa mente imaterial. Então, algumas provocações que eu faço aqui nesse nosso fechamento desse vídeo. Eu realmente estou muito aqui inclinado aos próximos vídeos a gente realmente adentrar ao mundo ontológico e epistemológico da mente. Está bem? Eu fico por aqui, lhe desejo um grande abraço e um abraço a todos os amigos do canal da Neurofilosofia Poética.